Assim como a Lua, os satélites artificiais também giram em torno da Terra. Eles são essenciais hoje em dia, sobretudo para os meios de comunicação, como o celular, a televisão e as telecomunicações em geral. Para estarem em órbita, os satélites são lançados por foguetes com uma velocidade adequada. Ao atingir a altura ideal, o foguete libera o satélite e é dado um pequeno empurrão, uma velocidade tangencial, para que ele comece a se mover em torno da Terra. O processo é idêntico ao disparo de uma bala perto da superfície da Terra. Se a velocidade horizontal for adequada, a bala pode ir tão longe que termina acompanhando a própria curvatura da Terra e nunca chega ao solo. Em outras palavras, entra em órbita. Agora vamos conhecer mais sobre outro personagem que mexe com a vida na Terra. Há muito tempo, os cometas eram uma aparição que provocava medo. Eram associados a tragédias e avisos divinos. Em 1301, o cometa Halley assustou a Europa, surgindo perto da virada do século. Para muitos, significava o prenúncio do fim dos tempos. O pintor italiano Giotto, que viu a passagem do Halley, em seu quadro Adoração dos Reis Magos, representa a estrela de Belém como um cometa. E assim os cometas vêm ocupando o imaginário das pessoas. Mas vocês sabem por que os cometas quase sempre voltam? A resposta está na lei da gravitação universal. A mesma força que move a Lua e os planetas e faz tudo cair sobre a Terra também cria o espetáculo dos cometas. A força gravitacional está por trás de tudo. Os cometas permanecem a maior parte da sua existência em um estado de congelamento profundo. Eles são formados por poeira, gelo e quantidades menores de dióxido de carbono e outros gases. Recentemente, cientistas detectaram em um cometa a presença do aminoácido glicina, bloco fundamental das estruturas vivas. A vida pode ter chegado à Terra por meio deles. A atividade dos cometas é disparada com o aumento da temperatura à medida que se aproxima do Sol. Nesse estágio, parte dele sublima, isto é, passa diretamente do estado sólido para o gasoso pelo alto nível de radiação solar. Forma-se assim uma névoa em torno do cometa que se transformará em uma cauda com a proximidade do Sol. À medida que se aproximam do Sol, produzem um espetáculo inesquecível. Seu diminuto núcleo fica envolvido por uma nuvem brilhante de poeira e gás. A cauda assim formada pode ter dezenas de milhões de quilômetros de comprimento e por isto eles podem ser vistos aqui da Terra. Graças à força gravitacional, os cometas têm uma regularidade surpreendente. É por isso que o cometa Halley demora de 75 a 76 anos para retornar. Mas na próxima passagem do Halley pela Terra, nossos problemas serão bem mais sérios. O aumento do nível do mar afetará milhões de pessoas pelo mundo. Então, vamos entender agora como funciona o movimento das marés. Todo pescador conhece o movimento sábio do mar e sabe que ele depende diretamente da Lua. Todos os dias, a amplitude do mar se alterna a cada 6 horas aproximadamente em 2 grupos de marés, altas e baixas. Mas qual é a relação entre as marés e a Lua? Segundo Newton, a atração gravitacional da Lua sobre a Terra é a principal causa das marés. Nós já sabemos que a Lua exerce força atrativa sobre a Terra e que esta força diminui com a distância. Consequentemente, o puxão gravitacional da Lua é maior na região da Terra que estiver mais próxima. A água dos oceanos reage quase livremente. Isso deforma o planeta na região mais próxima da Lua, criando 2 alongamentos opostos. São as marés altas. Em outras regiões do planeta, o nível da água vai diminuir. Como a Terra gira em torno do seu próprio eixo, um ponto fixo sobre ela atravessa um desses alongamentos em certo momento. É a maré alta.
E depois de girar um quarto de volta, ou seja, aproximadamente 6 horas mais tarde, o nível de água naquele mesmo ponto estará agora abaixo do nível médio do mar. Isso é a maré baixa. Diariamente temos uma maré alta. 6 horas e 12 minutos depois, uma baixa. Depois de mais 6 horas e 12 minutos, outra alta. E, finalmente, outra baixa no mesmo período seguinte. Ou seja, existe um conjunto de duas marés, uma alta e outra baixa, a cada 24 horas e 48 minutos, que é a duração do dia lunar. Por não envolver exatamente 24 horas, as marés ocorrerão em horários diferentes a cada dia. Em alguns lugares, as marés são tão intensas que podem atingir até 15 metros de altura. Não podemos esquecer que o Sol também tem relação com as marés, apesar da grande distância. Sua influência é menor, mas o nível dos oceanos flutua diariamente de acordo com as interações do Sol e da Lua com a Terra. Nós percebemos isso quando a Terra, o Sol e a Lua estão alinhados, como acontece durante as luas cheias. Nas luas novas, o mesmo acontece, agora com a Lua entre o Sol e a Terra. Nestas duas luas, as marés são mais intensas. As marés altas ficam acima da média e as marés baixas abaixo da média. E quando a Lua está a meio caminho entre uma lua nova e uma cheia, as marés anulam-se parcialmente. As marés altas passam a ser menores que a média e as baixas se tornam maiores que a média. Nesse programa, passeamos pelos mistérios do universo. Desde os gregos, que nos levaram ao sistema geocêntrico de Ptolomeu, até a ousadia do padre Nicolau Copérnico, 1400 anos depois, propondo que o Sol substituísse a Terra no centro do universo. O sistema heliocêntrico despertou então a ira da própria Igreja Católica, além de semear novas ideias. Das proposições de Galileu, Kepler e Newton, surgiram importantes conceitos e leis, como as 3 leis de Kepler e a lei da gravitação universal. Já no século XX, Albert Einstein sugeriu uma nova e revolucionária compreensão do universo. E assim a ciência evolui, e o espaço continua instigando a curiosidade humana e alimentando a imaginação dos poetas. Iluminando meu caminho, na roda da capoeira.
cotidiano.